Salve, galerinha, bora para mais um vídeo aí no canal, rodada de número 16 do Cartola FC. Temos apenas 48 horas até o início dessa rodada, né? Mercado fecha quarta-feira às 18h29, então vai ser muita correria aí para criar os conteúdos, para mandar os times lá para a galera. Para essa rodada a gente não vai ter o jogo do Internacional, né? Porque eles vai enfrentar o time do Juventude pela Copa do Brasil, o jogo atrasado. Então a gente vai ter uma grade menor de 8 jogos. Então vou dar uma passadinha de olho na classificação, né? Que o nosso Mengão está em primeiro. E é lógico, não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de novos vídeos e deixe seu joinha, hein? Vamos embora pro conteúdo. Como vocês podem ver, na rodada passada a gente fez 72 pontos. Né? A gente fez uma pontuação mediana, a gente foi acima dos cartoleiros, né? A média da galera. Porém, o Flamengo tomou gol, a gente fechou a zaga toda do Flamengo. Tá? Aqui poderia ter mudado talvez um defensor e até o goleiro, mas eu decidi vou fechar a zaga toda mesmo. A gente tinha Matheus Pereira, Rafael Veiga, Lucas Moura entrou na geladeira, não coloco mais. O cara não tá batendo pênalti, não tem média básica, não tem por que ficar escalando ele. Prefiro escalar algum jogador de regularidade. A gente vai ter também o trio de ataque, Pedro, Estevão e Luiz Araújo. Os três foram muito bem, mas caberia aqui um Lucero, igual eu escalei nos meus times tiro curto. Você pode ver no banco, não teve nada demais, né? Então nosso time foi mediano. A gente mantém um pouco a regularidade, né? Vimos de duas sequências muito boas, fazendo mais de 90 pontos. Então, como eu disse para vocês lá no vídeo da 13ª rodada, a gente está com uma estratégia ousada, tá? Então a gente vai tentar tirar essa pontuação, fechando a defesa, utilizando a estratégia de tiro curto. Então, fica por dentro aí do conteúdo para vocês verem esse timaço. Nos jogos dessa rodada, como eu falei, né, a gente não vai ter dois confrontos, Bragantino Internacional, Cuiabá e Juventude, porque o time do Inter vai enfrentar o time do Juventude pela Copa do Brasil e o mercado fecha quarta-feira às 18h29, primeiro confronto, Grêmio e Cruzeiro. Um jogo muito bom também de assistir, né? O Grêmio precisa vencer, já o Cruzeiro como visitante não é lá aquelas coisas. A gente tem também um jogão aqui entre Vasco e Corinthians, aqui chama jogo para over goals, hein? Tem grande probabilidade aí de ter um jogo de 3 gols aqui. O Vasco tem vindo bem em casa, venceu o Inter fora de casa e o Corinthians tomou de 3-0 do Cruzeiro fora o baile. Atlético Paranaense e Bahia, aqui é um jogo também para over goals. O Bahia perdeu cara, muitos gols contra o Palmeiras, podia ter vazado ali a zaga do Palmeiras, mas os caras foi muito ineficiente. O Jean Lucas perdeu um gol feito e aqui acho que a chance também é para um over goals. Bahia é quinto colocado, Atlético Paranaense sexto colocado. Acho que não tem chance de SG nessa partida. Palmeiras e Atlético Goianiense. O Palmeiras é muito favorito. O time do Atlético Goianiense está lá em 19ª colocação. Aqui acho que o melhor SG para a rodada é o do Palmeiras, tá? Palmeiras, por mais que tenha tomado uma pressãozinha do Bahia, é o time top 1 para SG nessa rodada. Flamengo e Fortaleza. Flamengo em casa tem tomado gol todo o jogo. Então, nos últimos 3 jogos em casa, tomou gol e tomou gol do Cuiabá de novo. Né? Então, assim, o Fortaleza está vindo embalado, Iago Pikachu, Lucero, Pochettino. Então, aqui a chance do Flamengo pegar o SG, estatisticamente falando, é baixa. Mas dá para escalar um Ayrton Lucas que está produzindo muito scout básico, hein? Fez quase 5 pontos, ele e o Wesley. Então, querendo ou não, dá para colocar uma apostinha nos dois, mesmo tomando gol, vai pontuar muito bem. Criciúma vai enfrentar o Fluminense. Fluminense que não ganha de ninguém, tem 7 pontos. Eu acho que esse jogo aqui é o jogo para o Fluminense dar um up, né? Vamos ver, talvez o Fluminense, a galera tá falando que o Criciúma é favorito. Eu acredito no potencial do Fluminense surpreender, tá? O Fluminense não é time bobo, cara. Então tá no mau momento e pode vir a surpreender sim esse time do Criciúma, que tá fazendo um bom Campeonato Brasileiro até aqui, dentro das expectativas, 14º colocado, 16 pontos. Provavelmente vai brigar aqui para não cair, mas já está na metade do caminho. Atlético Mineiro e São Paulo, o Galo, em que isso? Tomou 3-0 do Botafogo, um jogão, e os caras do Botafogo fizeram só golaço. Mas aqui nesse jogo, Hulk neles, tá? Aqui o Galo em casa talvez tenha a volta do Arana, pode voltar ali o Romo na parte defensiva. Lembrando, o Galo está em muitos jogadores lesionados e também tem jogadores que estavam suspensos. Então, tinha alguns jogadores para a seleção, muito desfalque na zaga do time do Galo. E o São Paulo também deve ter a volta do Caleri. Vitória e Botafogo, último jogo da rodada às 21h30. Aqui eu vejo favoritismo para o Botafogo, mas com um jogo de poucos gols, hein? Porque o Vitória em casa é um time enjoado, tem 15 pontos aí. Olho no Alejandro e Mateuzinho. Os dois têm vindo muito bem. O Alejandro estourou 2 vezes, seguido 17 pontos, em quem diria. Então, para quem joga tiro curto, caberia um Alejandro aí no seu time. Então, vamos embora mostrar a nossa base para essa rodada. Iniciando então a escalação do nosso time, com a parte defensiva, a gente vai com 4 defensores do Palmeiras,
mais o Fabrício Bruno, o cara que tem entregado um média de 2 desarmes por jogo, Fortaleza cede para a posição e tem grande chance do Flamengo fazer um gol de bola aérea. Para começar o nosso meio de campo, com certeza a gente vai com o meia do Palmeiras. A gente sabe que o Aníbal Moreno está numa boa fase, né? Fez 12 pontos na última rodada, mas eu vou no Veiga, questão da bola parada. Quem sabe o Veiga não participa com gol e assistência. Na última rodada ele fez 3,10 só de média básica. Ele vinha numa crescente, então é interessante fazer essa apostinha no Rafael Veiga. Nosso segundo meio de campo vai ser Matheus Pereira, porque o Matheus Pereira está produzindo uma média básica muito boa. Nos últimos jogos ele tem participado aí com gol e assistência, então sempre que teve alguma coisa na parte ofensiva do Cruzeiro, a bola estava passando pelos pés do Matheus Pereira. O último jogo como visitante foi lá no Maracanã, ele fez 9,8, contra o Criciúma 3,8 e agora em casa 11,70. Então o cara está jogando muito bem, não tem como deixar ele de fora, no meu ver, ainda mais dentro das questões em que está precária a situação de meio de campo para essa rodada. Então, nossa terceira opção, vamos ficar com o Cristaldo, outro jogador que tem muito potencial para ir bem, tá? Ainda tem um pênalti a favor. Na última rodada em casa ele fez 10 pontos e agora ele fez 4,5 contra o Juventude lá. O olho no Cristaldo é um baita nome para a rodada. E lógico que além desses três nomes, né, eu vejo o Scarpa como uma possibilidade também boa. O Lucas Moura, como eu falei, não está batendo pênalti, não está produzindo média básica, vai ficar de fora desse time. Então estou cercando três jogadores com potencial de gol assistência, dois batedores de pênaltis, Matheus Pereira e Cristaldo. No ataque a gente vai com o menino Estevão, esse aqui é unanimidade na rodada, pode zicar, pode ser o que for, não tem como deixar de fora, porque ele é um cara que se fizer gol, estoura 14 pontos, 15 pontos. Então o cara deu gol e assistência, já tem 5 gols e 3 assistências nesse Campeonato Brasileiro, vem de duas pontuação muito boa, e se ele não entregar gol e assistência, ele vai te entregar 5 pontos. Então aqui, Estevão é o melhor potencial para poder estourar uma pontuação nessa rodada, dentre estatística, dentre o momento atual do jogador. Segundo nome é o Hulk, tá? O Hulk também, esse cara é um monstro de média básica, 3 gols, 3 assistências. Nas últimas 4 rodadas, Hulk vem fazendo mais de 8 pontos. Como é que deixa Hulk de fora? O momento do Galo tá muito precário. Ele enfiou uma bola lá na trave, então o cara quase que ele achou o gol, fez, né, 8,80 na última rodada, 18 pontos nessa 14ª rodada onde eu tinha ele. Cara, aqui o Hulk, para mim, pensando em cartola, pensando em média básica, Hulk é unanimidade quase todas as rodadas, né? A gente vê que ele está num crescimento, está finalizando muito, está sofrendo falta. Então, se tiver gol ali, pode ter participação dele. Aqui tem chance do Paulinho ir bem? Até tem, mas o terceiro nome do ataque é o Pedro do Flamengo. Esse gráfico aqui também, clubista não sei o que, não. Aqui, cara, 7 gols, 5 assistências. Todos os gols do Flamengo têm passado ali pelo pé do Pedro, praticamente, tá? Nesse Campeonato Brasileiro. Então é muito difícil deixar o cara de fora. Então vocês podem ver o gráfico do Pedro aqui, ó, monstruoso. Aqui não tem como deixar. Caberia até uma faixa de capitão nele, mas o Estevão tem um potencial de estourar um pouco mais pela questão de média básica. A melhor pontuação do Pedro foi 15,6, do Estevão foi 16,5, né? Sendo que o Estevão ele está com uma média ali de 7,05 e o Pedro está com a média de 7,92, ou seja, o Pedro também tem 7 gols, 5 assistências. O Estevão acabou aumentando seu potencial nos últimos jogos, né? Que demonstrou um futebol bonito que o Palmeiras precisa do menino. Então, aqui vai ser o nosso ataque, fechamos assim. Nosso treinador, Abel Ferreira, em casa está com uma pontuação praticamente de quase um gol, né, fazendo 8 pontos. Não sacrifica o treinador, cara. O Abel Ferreira está pontuando mais do que o meio de campo. Então, vamos Abel Ferreira, nosso treinador. No banco de reserva, estou apostando na zaga do Vasco, tá? Segundo o SG, caso eu fosse fechar, seria o Vasco da Gama enfrentando o Corinthians, né? O Corinthians teve dificuldade contra o time do Cruzeiro e eu vejo o Vasco jogando em casa um pouco mais empenhado, torcida ali em cima, então potencial tem o Vasco de segurar o SG. O Lucas Piton é um bom cara de média básica, o Maicon também tem ido muito bem nos jogos, Léo Jardim tem catado tudo, né? Então aqui eu coloquei também Aníbal Moreno e Flávio Lopes, duas peças ofensivas do Palmeiras no banco. Esse aí ficou o nosso time, espero que vocês tenham gostado das dicas e análises para essa rodada. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreva no canal se você for novo e vamos embora mitar nessa rodada.